Confissões de um quiropraxista, artigo do Skeptic, escrito por J. Michael Menke. Abre da seguinte forma: eu fui a um quiroprático na década de 1980 por causa de uma rigidez no pescoço que não melhorou depois de um mês. Um colega de trabalho elogiou com a certeza quase religiosa, geralmente reservada para dietas milagrosas, vendedores de carros usados e pessoas que leram apenas um livro sobre nutrição. Eu estava cético, mas também curioso, e é assim que a maioria das decisões lamentáveis da vida começa. A curiosidade matou o gato aqui. Continua. O ajuste funcionou, meu pescoço melhorou, pior ainda, minha asma crônica também melhorou. Eu duvido, porque eu acho que eu não li esse artigo ainda, mas eu acho que ele vai chegar na mesma conclusão, que quiropraxia não é medicina de verdade. Então eu acho que isso daqui é puro efeito placebo aqui, mas vamos continuar. Na época eu estava profundamente infeliz no meu primeiro emprego, após me formar em psicologia e fazer mestrado em ciências comportamentais aplicadas na Wright State University em Dayton, Ohio. Eu trabalhava para uma empresa de testes de recrutamento que se apresentava como científica, mas utilizava instrumentos psicológicos inventados sem ironia internamente. Ou seja, os caras criaram o próprio teste psicológico pro emprego, tá ligado? Sem nenhum suporte científico pra essas ideias. Pura pseudociência, assim. E o cara, como alguém formado em psicologia, se sentia muito mal por trabalhar nisso. Interessante. Porque eu já ouvi falar muita coisa ruim sobre testes, como o MBTI também. Eu ouvi falar que também é pura pseudociência e não tem como separar 8 bilhões de seres humanos em 16 personalidades, isso não faz sentido. Mas enfim, continuando. O rigor psicométrico deles consistia basicamente em confiança, pranchetas e uma fonte chamativa. Comparada com um teatro pseudocientífico que eu era pago para defender, a quiropraxia parecia quase saudável. Estes testes produziram falsos positivos e falsos negativos com uma simetria impressionante, dando aos empregadores uma falsa sensação de segurança ou um bode expiatório conveniente. Pessoas qualificadas perderam seus empregos silenciosamente. A quiropraxia, por outro lado, parecia refrescantemente concreta. Mãos, colunas, pacientes que diziam se sentir melhor. Eu imaginava trabalho autônomo, trabalho ético, alívio da dor e talvez até mesmo uma melhora na saúde. Comparada ao teatro pseudocientífico que eu era pago para defender, a quiropraxia parecia quase saudável em retrospectiva. Isso deveria ter sido um sinal de alerta. Pô, mano, os caras inventaram esse teste que não significava porra nenhuma na empresa dele e chegaram a demitir funcionários bons por terem falhado esse teste. Que foda, hein? Não, mas o ramo privado é excelente, é sem falhas, é pura meritocracia, meu. Tá bom, né? O cara com mais dinheiro foi lá decidir uma bosta dessa porque sim, e acabou tomando um monte de decisão errada. E esse é um tipo de coisa que acontece bastante frequentemente em qualquer emprego, tá bom? Todo mundo já ouviu histórias de amantes sendo promovidos ao invés de bons funcionários, esse tipo de coisa. Então, não vou me alongar nisso. Continuando, eu tinha formação em avaliação de programas, uma disciplina moldada por pessoas obcecadas em como inferir causalidade no mundo real caótico, onde a aleatorização é frequentemente impossível e as pessoas insistem em se comportar como pessoas. Essa era a era da pesquisa sobre estresse. Hans Sale, Thomas Holmes e Richard Hay, demonstrando que crenças, expectativas e circunstâncias podiam prever resultados tão dramáticos quanto pilotos da marinha colidindo com jatos em porta-aviões. A quiropraxia parecia oferecer uma alternativa humanitária, uma profissão prática marginalizada por um sistema médico excessivamente confiante em medicamentos e procedimentos. Como muitos, eu acreditava que tratamentos úteis haviam sido descartados não por falharem, mas por ameaçarem o território profissional. Eu acredito que a ciência tinha limites e que esses limites haviam sido aplicados seletivamente, de preferência contra os outros. Então eu decidi me tornar um também. Em 1987, me formei no campus de São José do Palmer, College of Chiropractic, e entrei para as fileiras dos doutores em quiropraxia, ansioso, idealista e espetacularmente alheio ao ecossistema epistêmico que havia entrado. A narrativa dominante era simples: a medicina convencional não nos havia descartado injustamente.
As objeções científicas eram selecionadas a dedo. Nossos métodos funcionavam, a medicina simplesmente se recusava a analisar a situação adequadamente, ou por tempo suficiente, ou com o coração e a mente abertos, livres de todo aquele pensamento crítico opressivo. Então todo o ramo da medicina no planeta inteiro tratava a quiropraxia como uma pseudociência, mas não, o mundo conspira contra nós, sabe? Porque eles não têm a mente aberta o suficiente. Aos fins de semana, eu estudava na Biblioteca Médica Green de Stanford e notei algo curioso. A biblioteca não possuía o principal periódico científico de quiropraxia. Sugeri que Palmer comprasse uma assinatura para Stanford e assim fizemos. Stanford nos agradeceu educadamente naquele tom que essas instituições reservam para as cestas de frutas não solicitadas. Os quiropráticos da velha guarda reclamavam que corríamos o risco de revelar nossos segredos à medicina científica. Nossa, mano, se isso não é uma bandeira vermelha, eu não sei o que é, tá ligado? Não apenas eles falam que os médicos não têm a mente aberta o suficiente, que seus testes não são válidos para descartar a eficiência da quiropraxia, porque eles conspiram para manter tratamentos caros ou sei lá, mas eles também ao mesmo tempo querem ficar longe do olhar da medicina tradicional para manter os seus segredos para si mesmo. Parece até que são eles quem não querem o bem da vasta população, isso não é mesmo? Que são eles que querem um monopólio da medicina milagrosa que vai curar tudo. Mas enfim, o texto continua. A verdade é que a educação e quiropraxia existem em um universo paralelo. Sua figura fundadora, D.D. Palmer, morreu em 1910, mas sua vida após a morte metafísica permanece ativa. Forças vitais sutis, inteligência inata e subluxações da coluna vertebral pairam logo abaixo da superfície, até mesmo dos currículos mais modernos, como um software que nunca termina de se instalar. A década de 90 trouxe à quiropraxia um breve vislumbre de legitimidade. O Escritório de Medicina Alternativa do NIH foi criado, impulsionado em parte pelo entusiasmo filantrópico vindo do exterior. Fiz uma entrevista para uma vaga em uma propriedade de saúde inglesa de propriedade de Sir Maurice Legge, que tinha interesse em medicina alternativa e recursos para praticá-la. Recusei a oferta por estar ligado aos Estados Unidos, mas não sem antes participar de reuniões com líderes de medicina complementar britânica. O Comitê Britânico de Medicina Complementar propôs uma heresia. Parem de discutir sobre supostos mecanismos, primeiro determinem o que funciona para quem e em que condições. Avaliação do programa antes da explicação. Minha sugestão foi educadamente ignorada. Antes de assumir o trono, o rei Charles discretamente abandonou sua defesa da medicina complementar. Suspeita-se que a realidade tenha interferido, possivelmente com a ajuda de mapas astrais. Após anos de prática e envolvimento em pesquisas, meu desconforto aumentou. Os diagnósticos quiropráticos falhavam cada vez mais em um teste básico, a validade aparente. Minha colega de consultório acreditava que podia diagnosticar doenças testando a força de músculos específicos, um método conhecido como cinesiologia aplicada, ou CA. Os pacientes adoravam, o ritual era impressionante. Eles perguntavam por que eu não praticava CA, como se eu estivesse escondendo um truque de mágica. Certa vez perguntei a ela com que frequência seus diagnósticos estavam corretos. Cerca de metade das vezes, ela respondeu sem ironia. Uma taxa de erro de 50%. Não melhor do que jogar cara ou coroa. Mas enfim. Essa é exatamente a precisão que se esperaria de um lançamento de moeda honesto. Exceto pelo fato de que moedas não cobram das seguradoras nem exigem créditos de educação continuada. Esses testes nunca foram comparados a padrões de referência. Então, estritamente falando, eles nunca foram certos ou errados. Eles simplesmente foram. O que finalmente me destruiu não foi apenas a epistemologia, mas também a economia. A formação em quiropraxia dedica uma energia impressionante à gestão de consultórios. Seminários, workshops e consultores surgem com a mesma mensagem apresentada em fontes diferentes. Venda planos de tratamento, venda a frequência, venda o medo. Alguns consultores que você paga para consultoria individual oferecem indicações quando você encaminha pacientes para outros quiropráticos. Mas meu coach de negócios milionário me prometeu $1.000 por indicação que fechasse negócio, mas sempre ligava algumas semanas depois com uma desculpa esfarrapada para não pagar. Para quem critica tanto a medicina tradicional por serem gananciosos que deixam as pessoas morrerem por dinheiro,
E parece que eles têm um padrão bastante duplo do que é certo e errado quando se tratando de cobrar as pessoas ou criar medo nas pessoas ou, bem, curar as pessoas, não é mesmo? Até mesmo um como o outro, eles estão constantemente passando a perna em si mesmo. O texto continua. O mantra era explícito, ABC, always be closing, sempre feche o negócio. O objetivo final de todos os programas de educação continuada de treinamento em quiropraxia era mentir sobre como a quiropraxia é crucial para a saúde geral. E o objetivo final absoluto era que aconselhar quiropráticos é muito mais lucrativo do que ser um. Curioso, não é mesmo? Então você está me dizendo que o quiroprata não vai fazer tanto dinheiro assim, mas o cara que ensina o quiroprata vai fazer mais dinheiro? E que se esse quiroprata começar a ensinar outros, ele vai fazer ainda mais dinheiro? Isso começa a me lembrar de uma forma geométrica familiar, né? Mas, curioso. Os pacientes deixaram de ser pessoas com problemas a serem avaliados e passaram a ser vistos como casos a serem convertidos. Planos de 36 consultas eram elogiados. O cuidado vitalício tornou-se a norma. Ajustes preventivos eram comercializados com a mesma confiança que cintos de segurança e vacinas, sem evidências, os testes e a supervisão regulatória. Porra, mano, isso não é apenas um golpe, um sistema de pirâmide, é literalmente perigoso, tá ligado? As pessoas acreditam que elas estão tomando conta da própria saúde, dedicando dinheiro e tempo delas pra essa merda e confiam tanto nisso quanto em vacina, sabe? Quantas pessoas já não deixaram de fazer o tratamento correto porque confiavam em quiropratas que encheram a cabeça dela de merda, velho. Continuando, aqueles que questionavam esse modelo eram informados de que lhes faltava confiança, comprometimento e o verdadeiro espírito da quiropraxia. O próprio ceticismo se tornou um fracasso pessoal. O sucesso era medido não pelos resultados clínicos, mas pelos valores recebidos. A semelhança com a empresa de psicometria da qual eu havia fugido anos atrás já não era sutil. Com a corrupção discreta da estrutura clássica de Avedis Donabedian, estrutura, processo e resultado, os líderes da quiropraxia vendiam crença, reestrutura e certeza. E a certeza, eu aprendi, é um bem extremamente precioso no mundo da quiropraxia. De fato, os principais problemas da quiropraxia é sua evidente facilidade em ignorar evidências em favor de sistemas de crenças que simplesmente fazem sentido. A plausibilidade substitui a comprovação, a confiança substitui os resultados. Na prática, a quiropraxia opera em dois níveis de conhecimento, amplamente desconectados. No topo estão os pesquisadores, professores e administradores, aqueles que definem a identidade da profissão, mas que geralmente sabem muito pouco sobre a realidade cotidiana da prática. Na base estão os quiropráticos, atuantes, imersos em códigos de diagnósticos, regras de faturamento, cobranças, contratação e demissão de funcionários, treinamento de recepcionistas, negociações com seguradoras e a manutenção do consultório. A ironia de tudo isso é que as vozes mais influentes que moldam a prática da quiropraxia são quase inteiramente de pessoas que não praticam. São as quiropraxistas de ocasião, cuja autoridade é inversamente proporcional à sua proximidade com a linha de frente. Eles não discutem com seguradoras, não explicam negativas de reembolso, não recontratam a equipe de recepção a cada 6 meses. Mesmo assim, isso nunca afetou sua confiança em aconselhar outros profissionais sobre como agir, o que tratar, o que esperar de cada combinação imaginável ou inimaginável de sintomas. Curioso esse ponto em particular de ter que recontratar a equipe a cada 6 meses, né? Porque o próprio autor desse texto abre ele falando que ele deixou de trabalhar num negócio no qual ele não acreditava. Então isso me faz me perguntar se os recepcionistas e assistentes não acabam tão desiludidos quanto essa pessoa acabou no seu emprego anterior, sabe? Próximo parágrafo. Os quiropráticos, por sua vez, sentem-se surpreendentemente confortáveis com esse arranjo. Quando as coisas desandam ou falham, a culpa recai sobre os próprios profissionais. O quiroprático assume uma deficiência pessoal, crença insuficiente, técnica insuficiente, comprometimento insuficiente. Isso funciona como um vírus de autoproteção inerente à profissão, muito conveniente para a responsabilidade coletiva.
Essa organização também é útil quando os graduados eventualmente percebem 3 fatos inconvenientes. 1. Há poucos empregos. 2. Não existe uma rede de encaminhamento significativa na área da medicina. 3. 50 anos de estudos acumulados não conseguiram apresentar argumentos convincentes sobre a ampla utilidade da quiropraxia. Meio século de estudos não conseguiu convencer ninguém. Não conseguiu convencer a medicina tradicional de que esse é um meio de tratamento válido. A medicina tradicional, de mente tão fechada, que está disposta a bombardear uma pessoa com laser radioativo para ver o esqueleto dela, tá ligado? Então tá, né, mano? A quiropraxia não se compara bem à medicina, nem mesmo a si própria. Quando estudada cuidadosamente, sua aparente eficácia se dissolve em fatores não específicos: expectativa, atenção, ritual e história natural. Quando os pesquisadores da quiropraxia controlam adequadamente o efeito placebo e a recuperação natural, o efeito específico da manipulação da coluna vertebral diminui ou desaparece por completo. Paradoxalmente, a ciência melhor faz com que a quiropraxia pareça pior. Estruturalmente, a profissão é um sistema unidirecional de 2 camadas que raramente melhora, porque os problemas reais são invisíveis do topo e permanentemente personalizados na base. Alguns líderes continuam a propagar dogmas do início do século XX, conduzindo a quiropraxia para longe da medicina, evitando completamente o diagnóstico de doenças. Eu imagino, provavelmente para evitar problemas legais, né? Uma coisa é ele ser parte lá do grupo de medicina alternativa que vai dizer, não, tipo, sua vértebra C7 está com um espírito maligno nela, aqui eu preciso fazer uma massagem nela. Outra é dizer, não, você tem, tipo, hepatite, tá ligado? Se eles fazerem isso, eu acho que seria mais criminoso, mais facilmente processado, né? Em certo ponto, o padrão se tornou impossível de ignorar. Quando uma profissão não consegue reconhecer seus próprios fracassos, não consegue corrigir sua própria suposição e não tolera a incerteza honesta, sair de parecer uma traição e passa a ser natural. Foi aí que eu soube que tinha chegado ao meu limite. Muitos dos meus amigos, colegas chegaram à mesma conclusão, alguns mais rapidamente do que eu. Em particular, vários admitiram que muito do que tinham nos ensinado era disparate. Não acharam nenhuma graça. Um investimento de 200 a 400 mil dólares ao longo de 4 anos tinha formado médicos que sabiam o suficiente de medicina para perceberem o quão pouco podiam tratar com segurança. O mecanismo de defesa era previsível. Pelo menos ajudamos 50% dos pacientes. Melhor que nada. 4 anos de formação, 400 mil dólares, para ter uma taxa de sucesso, entre aspas, de 50% e ser grandemente incentivado a converter outras pessoas a trabalharem por você. No fim das contas, essa taxa de 50% talvez nem seja real, sabe? Como ele conclui no texto, é um mecanismo de autodefesa. É bem possível que eles não tenham ajudado quase ninguém com isso. Enfim, quiropraxia é uma mentira, é um esquema de pirâmide, é pseudociência. Se alguém se sentiu melhor por isso, foi puro efeito placebo. Poupe seu tempo, poupe seu dinheiro. É isso aí, deixe seu comentário. Se inscreva no canal para mais artigos e textos interessantes que eu achar pela internet. E se você gosta de ler textos interessantes por si mesmo, não apenas eu vou deixar esse linkado na descrição, como o meu próprio blog também. Valeu, falou.